Então, estamos neste episódio com Cleison Mello. O Cleison nós já conhecemos dos idos de 2013 e é uma grata satisfação tê-lo aqui. E Cleison é empresário, é administrador de empresas. Então vamos conversar sobre transformação de vida. E aí sempre nós buscamos fazer, Cleison, um recorte da vida desse personagem, uma pequena biografia, digamos assim, né? Você poderia tocar no assunto de algo marcante em sua vida, que lançou luzes na sua trajetória. Para início, quem é e como se define Cleison Mello? Vamos começar bem. Vamos começar, Volney, quero agradecer muito, né, esse momento, esse espaço, a gente poder aqui estar conversando um pouco sobre a nossa vida e podendo contribuir na vida das pessoas. Eu vou responder já essa pergunta, quem é Cleison Mello, com o meu propósito de vida. O meu propósito, a minha missão, eu tenho um interesse, um desejo ardente de contribuir na vida das pessoas, de ajudar pessoas. E daí falar um pouco sobre... busquei isso como administrador de empresas, busquei isso também dentro do coach, fiz formação em coach também. Nessa busca sempre, a gente que trabalha com pessoas, com liderança, a gente tem uma necessidade de se capacitar. Porque a gente entende que as relações humanas não são fáceis, elas são complexas, porque cada ser humano traz a sua história, traz as suas dores, as suas alegrias, e ela precisa de um outro homem, de um outro ser humano como interlocutor. Ela não dá para dialogar com uma máquina, não vai conseguir, porque, e às vezes... Eu brinco até dizer que a formação, às vezes, quer nos magnificar. Desculpa estar criando esse verbo aí, essa palavra, mas às vezes as pessoas elas se prendem tanto a um processo, às regras, que ela acaba se magnificando e dificultando as relações interpessoais. Onde quanto mais humanos nós formos de fato, nós vamos conseguir dialogar com o outro. E aqui, quando você pergunta sobre um fato marcante, eu já quero até introduzir, talvez, o maior, né, o que mudou a minha vida, o que mudou a minha existência, que foi... Eu casei, né, muito cedo, eu casei muito jovem, isso fez eu assumir uma responsabilidade muito grande, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi eu poder ter essa intimidade com Deus, eu constituir família, eu buscar as responsabilidades de homem. Eu costumo sempre dizer que a minha idade que eu tenho hoje, ela não representa a minha idade real de experiência, porque com 16 anos eu era um senhor casado, com um filho, um pai de família. Então, essa mudança antecipou muitas coisas. Eu hoje estou com 41 anos, mas a mente talvez de 51 ou de 61, porque a minha filha mais velha tem 25 anos de idade. Então, esse fato é bom até a gente estar trazendo aqui, porque talvez ele vai fazer a gente compreender melhor inúmeras as coisas. Mas assim, eu não recomendo, né, que um jovem tenha um filho nessa idade, não incentivo que tenha, não, o meu papel aqui, a minha proposta não é essa, mas para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E me permita dizer que Deus, ele me ama tanto e ele tinha um plano muito claro para mim, mas que eu estava indo por outros caminhos. E ele tinha que, Deus na sua infinita sabedoria, ele tinha que ter uma estratégia para me trazer para perto, e foi essa estratégia que ele usou. Foi, graças a Deus,
a minha esposa, e quando eu falo isso, minha filha tem 25 anos e que eu casei com 16 anos, sempre as perguntas, e talvez tenha pessoas agora que estão nos ouvindo perguntando justamente, mas você ainda está casado com a mesma pessoa? Você ainda tá casado com a mesma mulher? Deu certo esse casamento? E assim, a resposta é positiva. Eu sou muito feliz. Aproveitar esse momento aqui para dizer, né, que a Vânia é a mulher da minha vida. Por isso que eu falo, foi coisa de Deus, não foi mérito meu. Eu não teria capacidade de ter, até tão jovem, né, ter escolhido uma mulher tão sábia, uma mulher tão carinhosa, uma mulher tão dedicada como é a minha esposa. Então, eu consigo perceber por todos esses acontecimentos e tantos outros que nós vamos conversar aqui, que a providência de Deus, né? Quando Deus quer, quando Deus ele escolhe, por mais que às vezes a gente queira desviar o caminho, mas Deus ele tem um plano e é melhor que seja feito sempre o plano de Deus, a vontade de Deus. E isso para mim foi o meu fato talvez mais marcante. Tem muitas experiências para a gente poder compartilhar, mas eu quis começar com o melhor fato, com o melhor acontecimento na minha vida, que foi o nascimento da minha filha, foi eu poder casar com Vânia e a gente poder iniciar a nossa família, que hoje nós temos mais uma, né, que é Maria Clara, que é a minha mais nova, e hoje nós somos essa família aí, eu, Vânia, Catarina e Clara, e assim são os meus maiores motivos de felicidade, de alegria. Somos seres humanos, como é a proposta sua, que é trazer pessoas normais aqui, né? Não é aquele super-herói lá da caricatura, do desenho, mas é da vida real. E nessa vida real, e talvez para dizer para as pessoas, né, desse momento, até que ainda a gente vive ainda de pandemia, às vezes deixou a mente das pessoas um pouco meio que atribuladas, preocupadas, muitas angustiadas com guerra, com tanta coisa, e eu quero ser uma voz dizendo para as pessoas que é possível ter fé, é possível ser feliz, é possível mesmo num mundo com tantas dificuldades que nós temos que lutar pela nossa sobrevivência, os jovens que querem passar no vestibular, querem estudar, passar num concurso, o pai de família que tem que trabalhar, está desempregado, a mulher que está desempregada, diante de tantas demandas, como ser feliz diante de tudo isso? E eu busco sempre mostrar para as pessoas que é possível ser feliz no processo, porque a felicidade ela não está no destino. Às vezes as pessoas elas acham que quando ela casar vai ser feliz, quando ela passar no vestibular vai ser feliz, quando ela se aposentar vai ser feliz, quando ela conseguir aquele emprego vai ser feliz, e não vai. A felicidade ela está no caminho, a felicidade está no percurso. Você não precisa de absolutamente nada para ser feliz. Ou melhor, você só precisa de uma coisa: aceitar e gostar do que você tem. Quando você aceita e gosta do que você tem, você já é feliz. E essa fala, meu amigo, algumas pessoas elas podem ainda pensar assim, poxa, mas isso não é acomodação? E talvez a gente vai poder aqui falar, você me conhece, de acomodação eu não tenho nada, a gente não é acomodado, a gente busca muitas coisas, mas poxa, se você já é feliz, por que você busca muitas coisas? E aí é onde é um conceito que eu gosto de separar, que é o conceito do sucesso e da felicidade. Felicidade é gostar de tudo que você tem. Isso é felicidade. Quando você gosta de tudo que você tem, você é feliz. Agora, sucesso é você conseguir tudo aquilo que você quer. Então, eu luto pelo sucesso, pelo aquilo que eu desejo, mas eu sou feliz. Eu não posso esperar ter sucesso para ser feliz. Não sei se ficou claro aí para todos aí, mas eu acredito que a gente já começou bem aí, Ivonei. Nós vamos aqui surfar, entendeu? Em muitas ondas. Percebo isso, a sua fala é muito enfática e, de alguma maneira, quando a gente se projeta, nós projetamos a fazer um podcast para falar de pessoas do cotidiano, pessoas que tenham, digamos, um destaque na sociedade. Você tem esse destaque, mas evidentemente que a gente vai para além desse destaque, a gente vai buscar as minúcias de uma vida, de trajetória,
que, como você falou, gostar daquilo que você tem, e nem tudo são flores, mas eu preciso ver, digamos, eu preciso perceber essa fragrância dessas flores, né, em meio também a esse caule que tem espinhos e tudo mais. O que te faz, Cleison, ser um sujeito obstinado? Vamos lá. Eu acredito que tudo nasce do nosso propósito. Todo ser humano, ele precisa entender qual é a sua missão de vida. Ele precisa entender. Aí é uma questão até de identidade. Quem é você? O que você espera? Como você quer? Como você encontrou este mundo? E quando você saiu, o que é que você quer deixar neste mundo? Então, isso aí vai fazer você fazer alguns questionamentos que vai buscar justamente qual é a tua missão de vida, qual é o teu legado, que Mário Sérgio Cortella fala, qual é o teu legado, qual é a tua história, qual é a história que você vai contar, qual é a história que seus filhos, seus netos vão contar. E a minha busca, ela tem sido sempre por contribuir na vida das pessoas. Eu quero deixar esse mundo, é uma meta bem ousada, mas eu quero deixar esse mundo um pouquinho melhor do que quando eu cheguei. Eu acredito que essa é a meta. E aí você fala assim, poxa, mas você vai ser presidente dos Estados Unidos, presidente do Brasil, como é que você vai conseguir mudar o mundo? E eu entendo que quando você ajuda uma criança, você mudou o mundo daquela criança. Quando você ajuda um idoso, você mudou o mundo daquele idoso. Quando você ajuda um colega de trabalho, na igreja ou no teu bairro, porque eu penso que você foi semeado e você precisa dar frutos aonde você foi semeado. A família que você nasceu, a igreja que você frequenta, o trabalho, a escola, a faculdade, aonde você está, você é convidado a dar frutos ali, a ajudar, a deixar aquele mundo ali um pouco melhor, iluminado. E como você trouxe muito bem, esse sentimento de a flor, o perfume, a fragrância, a beleza existe. Mas quando eu falo que ela existe, eu não estou dizendo que o espinho deixa de existir. Elas vivem juntas. E aí a sabedoria e a felicidade está justamente em a gente saber cuidar para não se machucar com os espinhos e saber saborear e aproveitar e se deleitar com a fragrância, com a beleza das flores. Eu penso que o que me faz ser obstinado é uma palavra chamada resiliência. Resiliência. As dificuldades, elas vão visitar todos. Os problemas, as barreiras, as decepções, as frustrações. Nós precisamos ser mais fortes do que aquela dor, do que aquela decepção. Às vezes temos pessoas, e aqui eu não estou julgando, mas uma pessoa que às vezes ela pode estar deprimida por um problema que lhe aconteceu. E ela precisa justamente de forças e aí talvez de apoio dos amigos, familiares, apoio de um profissional, até de medicamentos, para justamente ela se fortalecer e ser mais forte do que aquele problema. Você enfrentou uma dificuldade? Ok. Quem venceu? Se você parou, foi a dificuldade que venceu. Então você não pode parar. E esse não parar, isso é obstinação. Isso é obstinação. É você não parar. Você sofre, você sente, você tropeça muitas vezes. Às vezes dói, machuca. Mas na tua mente, o sentimento é que você não pode parar. Porque se você para por aquele motivo que fez você parar acabou sendo mais forte do motivo inicial que fez você começar, que fez você iniciar. E aí vem a grande pergunta: por que você começou? Qual foi o motivo? E aí, se a gente fala de um casamento, a gente fala de um trabalho, a gente fala da vida, porque às vezes, e eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos ouvindo agora, e às vezes as pessoas estão sem sentido para viver. Viver por quê? E aí é justamente, são questões que a gente precisa entender um porquê. Não me lembro agora bem
o autor dessa frase, mas eu acredito que foi do livro A Arte de Ser Feliz, que ele diz: quando você tem um porquê, você suporta qualquer como. Quando você tem um porquê, você suporta qualquer como. E tem um livro bastante que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, e o autor, que é um psiquiatra, ele narra sobre como as pessoas viviam no campo de concentração lá, e as pessoas não tinham motivos mais para viver ali, mas o que faziam elas suportarem cada dia eram o porquê. Era o desejo de reencontrar a esposa, o desejo de reencontrar a filha, o filho, e que talvez nem aconteceu. Mas era aquele desejo no coração que era nutrido que fez aquelas pessoas suportarem o que hoje cientificamente já é provado, que era quase que impossível as pessoas conseguirem permanecer vivos diante de tanta daquela situação, mas o porquê era muito forte. Então, a grande questão é você buscar o teu porquê. O teu porquê. O teu porquê vai definir se você vai aguentar as pancadas da vida ou se você vai desistir nos primeiros tropeços. Quando o porquê é fraco, a gente desiste por qualquer coisa. Eu desisto porque você me olhou com cara feia. Porque você fez birra comigo, eu desisti. Porque o porquê é fraco. Porque quando tem um porquê forte, meu amigo, nada faz você parar. A partir de suas experiências, quais características e atitudes o homem e a mulher devam perseguir, buscando uma espécie de disciplina cotidiana, a fim de atingir a autorrealização? O que é ter uma vida, Cleison, de excelência? Ter uma vida de excelência, eu gosto muito do conceito da prosperidade. O conceito da prosperidade, ele é mal entendido pela maior parte das pessoas, porque quando elas ouvem prosperidade, geralmente elas associam a dinheiro, elas associam a riqueza. E a prosperidade é muito maior do que isso. Para ser próspero, você não precisa ser rico. Ou melhor, todo próspero é rico, mas nem todo rico é próspero. Então tem muitas pessoas, eu costumo dizer, que são tão pobres, mas tão pobres, que elas só têm dinheiro. Pega isso, veja bem, anota isso aí. Eu conheço pessoas que são tão pobres que elas só têm dinheiro. E se você só tem dinheiro, é muito pouco. O conceito de prosperidade é muito mais amplo. É o conceito da vida de excelência. É o conceito de você... Primeiro ponto, primeira característica que eu destaco é a questão do autoconhecimento. É você buscar se entender, se conhecer. Porque se você não saber quem é você, tudo vai ficar mais complicado. Quando você busca essa autoanálise, essa autorreflexão, quem é você no mundo? Quando você começa a entender da sua identidade, as coisas começam a ficar mais claras. Então, para mim, o primeiro ponto é o autoconhecimento. O segundo é consequência disso. Quando eu me percebo do meu autoconhecimento, quem eu sou, eu me identifico como filho de Deus. Eu me identifico como uma pessoa que Deus... que eu tenho um Deus, eu acredito em Deus, eu tenho uma crença que Ele nos ama, e isso aí já nos dá motivos de sobra para a gente ser feliz, porque eu não acredito que a gente vai conseguir ser feliz, ser próspero, se a gente não tem uma crença, uma espiritualidade. E aqui eu não estou falando de religião, aqui eu não estou falando de religiosidade, de divisão, eu estou falando de espiritualidade. Eu acredito que o ser humano, ele precisa conhecer esse lado dele, e aqui a gente está falando um pouco sobre a questão
até do coach, né? Tem uma ferramenta dentro do coach que a gente usa muito até nas sessões, que é a roda da vida. E quando a gente vai falar sobre a roda da vida, a gente vai falar sobre o ser humano, sobre o indivíduo, que ele é complexo porque existem diversas áreas. E dentro dessas áreas da vida, existe a área espiritual, existe a saúde. E dentro da saúde aqui eu ainda vou falar da saúde física, da saúde emocional, que hoje, mais do que nunca, a gente tem que falar sobre a saúde emocional. Aí a gente tem que falar sobre a área social, os amigos. A gente precisa falar também sobre você como financeiro, como é a sua visão, como é os seus ganhos, como é a sua rentabilidade, com o que você trabalha. A gente vai olhar também sobre o teu desenvolvimento pessoal, se você é uma pessoa que lê, se você é uma pessoa que está buscando conhecimento, que está buscando se desenvolver. Como é você dentro da família? Como é que funcionam os seus relacionamentos? Pai, mãe, marido, mulher, filhos. E quando a gente começa a olhar a roda da vida, a gente observa que existem muitas pessoas que eu costumo dizer que a roda é um pneu furado. A roda, ela é capenga. Como assim? Explica. Pessoas que têm tipo nota 10 para dinheiro, mas os relacionamentos são horríveis. Ela diz que não confia em ninguém, que ninguém presta, ela não tem amigos. Aí já tem pessoas que é saudável, tá indo pra academia, faz uma alimentação saudável, mas é aquela pessoa que está endividada. Ela também não vai ter paz, porque dívida tira o sono da gente. Então, se você observar o ser humano com a vida de excelência, é quando não necessariamente todas essas áreas que eu citei, ele está com uma nota 10. Ele não precisa estar com uma nota 10 em todas elas, até porque isso seria perfeição, e nós não somos perfeitos. Mas que essas notas elas estejam próximas, que elas estejam ali 6, 7, 8, 6, 7, 8. Quanto mais próximo, se for tudo 7, tudo 8, talvez elas vão rodar melhor. É o equilíbrio. Porque a discrepância, o desequilíbrio causa desarmonia. E essa desarmonia é que vai trazer a infelicidade, a tristeza, a angústia. E é muito legal esse conceito que a gente está podendo ter a oportunidade aqui de compartilhar, porque se você é muito bem no relacionamento familiar, aí você tem que analisar como é que está o seu relacionamento social com os amigos. Aí bacana, não, tá legal, eu sou uma pessoa, de relacionamento você é bacana, tá. E a saúde, como é que tá? E como é que tá o trabalho? Como é que tá na área profissional? Aí você vai analisar. Como é que tá a tua área espiritual? Como é que tá essa questão emocional? Então, existem pessoas que elas têm uma nota muito alta em determinadas áreas, mas ela tem uma nota muito baixa em outras áreas. E isso impede da gente ter uma vida de excelência. Então, tentando resumir, tentando sintetizar esse teu questionamento, essa tua provocação, que ela é muito boa, eu diria que a palavra está no equilíbrio. A palavra está em você saber ter um tempo para um bate-papo como esse, com um amigo, para a gente ter um bate-papo, para a gente visitar uma mãe, para a gente visitar um pai, visitar um amigo, para a gente poder praticar uma atividade física, para a gente poder ler um pouco, para a gente poder meditar, para a gente poder trabalhar, para a gente poder ter as condições ali necessárias de manutenção. Eu acredito que a vida de excelência ela passa por esse equilíbrio das áreas. Quando a gente conhece isso, fica mais fácil. Agora, quais são esses personagens, Cleison, que povoam aí a sua itinerância, que são modelos, né, de ensino e superação? Muito bom. Eu tenho alguns personagens, eu gosto inclusive disso, eu acho que
que eu mais aprendo é quando eu analiso, eu estudo, eu leio sobre a vida das pessoas. E eu gosto disso. Eu gosto, inclusive, da proposta desse programa, que é aquela... É ver a vida real, a vida cotidiana, ver a vida das pessoas, aspas, normais, né? Porque todo mundo tem essa questão aí. E eu leio muitas biografias, né, de referências de Abílio Diniz, Jorge Paulo Lema, o próprio Antônio Emílio de Moraes, Silvio Santos, tantos. Eu gosto muito de ler sobre eles, mas me permita eu falar aquele que é o personagem mais importante para mim da minha história, que é o meu pai. É um pernambucano que toma uma decisão muito difícil para a época, porque com apenas 14 anos de idade, ele morando numa cidade muito pequena, o pai vivendo praticamente da agricultura, a família com muitos filhos, e ele vendo as dificuldades de alimentar aquele pai, aquela mãe, alimentar aquele tanto de criança, ele percebe que ele já está um pouquinho mais crescido e ele toma a decisão de vir para a Bahia, vir para a Feira de Santana, para buscar ganhar vida, buscar alguma forma de sustento. E diante dessa decisão que ele se mergulha nesse oceano, a grande motivação dele é: eu vou buscar vencer na vida. O que precisar fazer, eu vou fazer de forma honesta. Eu vou buscar o que for preciso, eu vou fazer para eu ganhar algum dinheiro, para mandar para minha mãe, para mandar para o meu pai, para ajudar a criar a família, os irmãos. E meu pai, com esse sentimento, ele, olha, se der certo, eu vou ajudá-los, e se não der certo, na pior das hipóteses, é uma boca a menos para meu pai sustentar. Então, com essa decisão, ele foi muito ousado, ele foi muito desbravador, ele foi muito corajoso, e ele sai do aconchego da família para uma terra de ninguém, para uma terra onde ele não conhecia praticamente ninguém, onde ele seria um estranho e ele iria iniciar a sua vida. E ele iniciando essa vida, mais um fato para mim que me chama muito a atenção nele, é que ele começa a vender alguns produtos, ele quer iniciar esse processo, e o pessoal tinha uma banca, né, para vendendo os brincos ali, as semijoias, e ele fala: poxa, eu quero vender. E aí pergunta-se para ele, né? Você tem uma banca? Ele: não. Você tem uma mala? Não. Você tem um mostruário? Não. Mas ele falou: mas o que eu tenho é o principal, é a necessidade e a vontade. Então, mesmo sem as condições ideais, e aí aquilo que a gente conversava antes, a gente falava sobre as condições perfeitas, né? Às vezes tem pessoas que poderiam estar iniciando algum projeto, tem vontade, tem muitas pessoas com muitas ideias na cabeça e acabam não executando. E eu quero aqui até fazer um parêntese, meu amigo, para te parabenizar por você estar executando um projeto, sabe? Por você estar colocando em prática esse canal. E desde quando você me falou, me contactou, o que eu puder, se eu puder contribuir aqui com uma entrevista, de qualquer forma, eu quero ajudar, eu quero fazer qualquer coisa para te incentivar, para te apoiar, porque é uma iniciativa brilhante. As pessoas estão precisando disso. A gente está aí com os jornais, com tantas notícias ruins, com tanta coisa, e a gente chegar a um programa como esse, uma qualidade dessa, tantas informações boas, tantas informações positivas, e aqui eu não estou falando de mim, porque talvez eu seja o menos importante, o menos que vai contribuir diante de tantas pessoas bacanas aí que você vai estar entrevistando e vai estar trazendo sempre, porque eu te conheço. Você prima por excelência, você vai estar sempre trazendo algo de excelência para essas pessoas que estão aqui ouvindo, para essas pessoas que estão aqui acompanhando, e eu tenho certeza que vão ficar fidelizadas, vão estar compartilhando isso com outras pessoas, vão estar compartilhando isso com amigos, porque o que é bom a gente precisa repartir, o que é bom a gente precisa dividir. E voltando para essa história de meu pai, ele não buscou as condições perfeitas, ele fez com o que tinha. E a ideia é essa: você precisa começar agora com o que você tem,
para amanhã, quando você tiver condições melhores, você fazer de uma forma melhor aquilo que você já começou fazendo, ainda sem ter as condições melhores. E aí meu pai, ele seguiu a vida dele, e só para resumir aqui, para não deixar o nosso ouvinte aí no mistério, ele transforma aí esses 6 pares de brincos que ele começa a vender na mão, na palma da mão, sem um mostruário, sem uma mala. Hoje nós somos a maior rede de lojas de semijoias da Bahia. Hoje são 8 lojas, 2 fábricas, e a gente fala isso não para se envaidecer, mas a gente fala isso para mostrar para os nossos ouvintes, para mostrar para os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando que o sonho dela, o sonho dele também é possível. Que do mesmo jeito que esse pernambucano sem estudo, tinha vontade de estudar para ser médico, tinha vontade de estudar, não pôde estudar porque tinha que sustentar a família, mas que hoje ele se realizou aí, conseguindo construir essa empresa que hoje, graças a Deus, agrega e ajuda tantas famílias aí no Brasil inteiro. Show de bola. E você me deu a moral, né, de estar aqui em sua casa, né? Nós estamos gravando aqui, já são 22 horas. E é assim uma grata satisfação de poder ouvi-lo, porque você é um sujeito de grandes falas, né? Você sempre tem algo que, digamos, toca e não para, de certa forma, nenhum tipo de vaidade carregada, entendeu? Que você traz nesta mala. Mas a sua espontaneidade, né? Do que você, em essencialidade, né? Por assim dizer. Então, Cleison, neste panorama todo aí, que nós vamos, digamos, isso aqui é uma conversa, digamos, de cozinha, não é mais nem de sala, né? Um aconchego mais, né? Então, na sua opinião, o que é ser provido? Talvez você já tenha dito isso, mas eu quero que você possa colocar mais adendos aí. O que é ser? O que é um ser provido de recursos? E o que você considera de fundamental importância enquanto, claro, você vive em sociedade, mas eu quero saber o que é importante enquanto individualidade para produzir e reproduzir a sua existência de forma salutar. Aí você não coloca mais família, você não coloca nem mais nenhum aderente, digamos. Eu quero ouvir a opinião de Cleison sozinho no mundo, por assim dizer. Bacana. Recursos, para mim, o nosso maior recurso, ele ainda é o menos explorado, que é a nossa mente. Esse, para mim, é o nosso maior recurso, é o nosso cérebro, né? Raul Seixas cantou que a gente só usa 10% da nossa cabeça animal. E justamente quando nós entendermos a capacidade, porque eu entendo bem essa palavra como recurso, é um recurso que nós temos e que muitas das vezes a gente subutiliza. Muitas das vezes nós não extraímos tudo aquilo que ele tem potencialidade, ele tem capacidade, ele tem uma latência, tem um potencial, a palavra é essa, ele tem um potencial muito grande, muitas das vezes inexplorado. E aí volta para aquela habilidade que eu falei anteriormente, que é a do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, busca se entender, busca se conhecer, porque quanto mais você conhecer sobre esse recurso, você vai saber utilizá-lo. Imagine, a gente está aqui cheios de equipamentos para gravar esse podcast. Esses equipamentos aqui, eu não sei nem falar os nomes, só o Volney que é a potência aqui, é o técnico, é o cara que entende, é o engenheiro de som aqui, que sabe, mas tipo assim, isso são recursos. Agora imagina esses recursos na minha mão. Eu não saberia ligar. Eu não saberia conectar. Então perceba que existem pessoas que às vezes elas reclamam que não têm recursos. Mas na verdade elas têm. Elas só não conhecem. Ou talvez elas não estão dando valor.
Talvez esses recursos estão subutilizados, eles não estão sendo explorados. E aí é onde está a grande questão da gente saber justamente potencializar os nossos recursos que nós temos. Em que é que você é bom? Em que é que você gosta? O que é que você se identifica? E aí você começa a potencializar isso. Eu busquei e eu gosto muito quando eu falo da mente e da minha oratória é um recurso e da capacidade de gerenciamento, de liderança. Eu acredito que os recursos que nós temos, eles devem ser cultivados, eles devem ser trabalhados. Vou usar uma dinâmica agora de uma academia de musculação. Aquele músculo que você malha, ele cresce. Aquele músculo, qualquer parte do nosso corpo, uma perna, um braço, uma mão, se você parar, deixar ele, colocar numa tipóia e deixar parado, sem movimento, ele vai apodrecer. Porque o que faz dar vida nesse músculo é o movimento. E o que faz ele crescer é justamente esse movimento pegando peso, esse exercício. É a coisa da água parada, né? A água parada dá dengue. Se a água está em movimento, ela é vida. Então, os nossos recursos, eles precisam estarem em movimentos. Se eu tenho um recurso e eu não coloco ele em movimento, eu perco. Olha como é bacana isso. E aí só tem como eu acreditar que foi um criador que fez tudo isso. Porque aquele dom, aquele recurso que ele me dá, quando eu coloco em prática, eu aumento. Quando eu não uso, eu perco. Eu não continuo com ele, eu perco. Cleison, por que você fala isso? Eu falo isso, inclusive, respaldado numa parábola que Jesus ele conta, que é a parábola conhecida por todos, né? Que é a parábola dos talentos. Ele chega para um dá 10, ele chega para um outro dá 5 recursos, 5 talentos, e para um outro ele dá 1 talento. E o que tinha 10 vai botar em movimento, vai trabalhar, vai exercitar, vai mexer com aquilo ali, ou seja, multiplica, faz 20. O que tinha 5 também coloca em movimento, também coloca no fluxo. Você observa aí que não tem desculpas. Eu costumo sempre dizer que você vai ter sempre ou uma coisa ou outra. Ou você tem resultado ou você tem desculpa. Nunca vai ter as duas. Nunca vai ter as duas. Ou você tem resultado ou você tem desculpas. Os 2 primeiros que eu falei tiveram resultado. Pegou e multiplicou. Já o número 1, o que pegou 1 talento, aí agora ele não tem resultado, ele tem desculpa. Aí ele tem agora uma história para contar. E aí, me permita, mas eu quero dizer para você, ouvinte, aqui, que história que você está contando para você? Que história que você está contando para você de limitação, de recurso, de que está impedindo de você ter o casamento que você desejava, que está impedindo de você ter a saúde que você desejava, que está impedindo de você ganhar financeiramente o que você desejava? Porque, como eu falei, o nosso maior recurso é a nossa mente, é o nosso cérebro. E ele é capaz de qualquer coisa. Agora, ele precisa ser exercitado. Ele precisa ser exercitado. E talvez eu ou você, talvez nós não estamos tendo o resultado que nós até gostaríamos de ter, porque nós não estamos exercitando da forma correta. E aí cabe essa reflexão para a gente pensar. Os recursos nós temos, mas precisamos parar de contar historinha, precisamos de parar de dar desculpas, como aquele do 1 talento falou, não, eu sei que o Senhor é severo, que o Senhor colhe onde não planta, eu fiquei com medo e eu enterrei o talento. E o mestre vai olhar e vai dizer, servo mau e preguiçoso, poderia ter colocado pelo menos no banco, poderia ter uma movimentação pequena, pelo menos uns juros, mas você não fez nada. Então, pega esse 1 e dá o que tem 10. Olha como é forte isso. Então, até o 1, até o que ele pensava ter, ele perde pela preguiça, pela acomodação, por não ter colocado em prática. E eu não estou aqui dizendo que talvez
as pessoas que não estão colocando esses recursos em prática são preguiçosos. O preguiçoso foi nessa parábola do talento, mas hoje talvez seja a falta de conhecimento, que é o que eu acredito, que o meu povo perece por falta de conhecimento. É eu não saber lidar com a educação financeira que faz eu me endividar no cartão de crédito. Porque se eu entendesse, eu não me endividaria. Se eu tivesse o conhecimento das relações, talvez eu não me separasse, talvez eu não me divorciasse. Então, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu acredito que a falta de conhecimento ela precede a queda. Daí eu volto mais uma vez para parabenizar, porque você está trazendo conhecimento. Você está trazendo luz. Esse podcast, eu tenho certeza que está iluminando, dando luz, trazendo luz à nossa mente, porque eu amo o podcast. Eu gosto disso, eu gosto dessa metodologia. Eu viajo muito para Salvador, todas as semanas eu estou indo, e vai eu e minha esposa, e a gente vai ouvindo. Depois a gente dá uma pausa e a gente comenta sobre aquilo ali, a gente cresce e a gente amadurece. E olha como é bacana a gente ter pessoas contribuindo na nossa existência. E trazendo luz, trazendo um conhecimento que a gente para e pensa assim, poxa, realmente, eu nunca tinha pensado dessa forma. Poxa, faz sentido isso que ele está falando. Então, parabenizar mais uma vez, meu amigo, por você estar trazendo conhecimento e trazendo luz para nós, porque eu já vou ser número 1 já desse programa, porque realmente o conteúdo é muito relevante para todos nós. Algo no mundo que você detesta, que não compreende e lhe tira do sério. A inveja. A inveja, para mim, é esse sentimento que eu não compreendo. Eu sempre digo eu gosto, tem 2 I's, né? Tem o I da inveja e o I da inspiração. Eu acredito que quando a gente vê alguém próspero, ou com uma disposição, ou com um recurso, numa condição melhor do que a nossa, eu devo me inspirar e não invejar. Quando eu tenho um olhar de inveja, eu tenho um olhar de querer o que é do outro. Isso é ruim, isso até atrasa a minha possibilidade. Quando eu tenho um olhar de inspiração, eu me inspiro no outro. A sua vida, Volney, é combustível. Você começa a me inspirar, você começa a me motivar, você começa a me incentivar a eu ir em busca. Então, se tem uma coisa que eu não entendo e que eu detesto, seria a inveja. Qual a mensagem que você daria, né, para os nossos ouvintes acerca... Eu estou retomando isso, mas, claro, também buscando de Cleison aí esse processo de uma mente inventiva, com um vocabulário vasto. Qual é a mensagem que você passaria, então, para os nossos ouvintes enquanto propósito de vida? A mensagem é muito simples. Saia da poltrona. Deixe de ser telespectador e se transforme no protagonista da tua vida. A tua vida ela é única. A tua vida ela é sua e de mais ninguém. Nem do seu pai, nem da sua mãe, nem da sua esposa, nem de filho, nem de amigo, muito menos de colega de trabalho, muito menos de chefe, muito menos de político. A tua vida ela é tua. E o protagonismo, para mim, é o grande sentido de propósito. Porque quando eu estou numa postura de acomodação, de limitação, sentado no teatro da vida, eu estou assistindo no palco as novelas e as peças passarem, os filmes passarem. Estou comendo pipoca. E essa postura, para mim, é a postura do que o nosso Zeca Pagodinho cantou. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa é uma postura, para mim, limitada, é uma postura acomodada,
é uma postura pequena. Vou parafrasear mais uma vez o professor Mário Sérgio Cortella, onde ele diz: a vida pode ser curta, mas não a torne pequena. A vida pode ser curta, mas não a torne pequena. E apequenar a vida é sentar na poltrona e deixar que os outros sejam o protagonista da tua história. A história é sua, esse filme é seu. Não permita que ninguém suba no palco da tua existência para assumir o controle. Eles têm que ser, junto contigo, coadjuvantes, mas o protagonista da tua vida é você. E uma pergunta que eu ouvi e que eu quero deixar, quero presentear os nossos queridos ouvintes aqui, é uma pergunta que ela me faz eco dentro de mim, e eu quero que ela também faça eco dentro de você. O que você está fazendo com a única vida que você tem? Ou talvez, o que você está deixando que os outros façam com a única vida que você tem? O mundo é o que é e o que dá para ser. Comente, Cleison. Pare de querer reinventar a roda, né? O mundo é o que é e o que dá para ser. Perfeito. Essa visão é uma visão que eu concordo e eu gosto muito, porque pare de ficar querendo, por um lado, mudar o mundo, onde você tem uma postura de vítima, onde você fica reclamando das situações, e aí para mim vem essa primeira parte dessa sentença, essa primeira afirmação: o mundo é o que é. Então, não fique questionando, não fique brigando contra isso, porque você vai estar brigando com uma estrutura que é muito maior. Então não vale a pena. Você vai perder nessa briga. O sistema é bruto, o sistema é muito forte. Então o mundo é o que é. Isso faz você parar e não assumir essa postura de ficar questionando o mundo. Mas a segunda traz muita esperança também, porque ele diz: e é o que dá para ser. Ou seja, volta para o protagonismo. Você tem a possibilidade de fazer dele o que dá para ser. Você tem a possibilidade de mudá-lo. Você tem a possibilidade de torná-lo melhor. Você tem a possibilidade de torná-lo mais agradável. Você tem a possibilidade de modificá-lo. Dá para ser. Um sonho que Cleison gostaria de ver concretizado. Meu sonho é um meio utópico, mas me ajuda muito a viver. Eu quero um mundo melhor. Esse é um grande sonho de ver as pessoas se amando mais, as pessoas se cuidando mais, as pessoas se respeitando mais. Um mundo... Às vezes a gente se preocupa tanto com colher e a gente não se importa com o dar, com o contribuir. O meu grande sonho talvez passe por isso, talvez passe por a gente enxergar um mundo menos violento, um mundo mais participativo, um mundo mais família, um mundo mais onde as pessoas se respeitem, onde as pessoas se amem. E aqui eu não estou falando de todo mundo pensar igual, porque nós podemos pensar diferentes, mas isso não nos dá o direito e nem isso nos priva um da existência do outro. A gente pode pensar diferente, mas conviver em harmonia, conviver e viver bem. Esse eu acredito que é o meu grande sonho, por isso que eu busco sempre tentar fazê-lo dessa forma. Talvez eu não consiga vivê-lo na dimensão do mundo, mas eu consigo trazer isso para dentro das nossas empresas,
eu consigo trazer isso para dentro, buscando isso dentro das nossas relações familiares, das nossas relações com os nossos amigos, aonde a gente passa, aonde a gente é semeado, a gente busca levar essa mensagem de paz, essa mensagem de amor, essa mensagem de fraternidade, essa mensagem de solidariedade. Para fechar, o que esperar do futuro? Quais as perspectivas do viver no século XXI? São as melhores possíveis. E mesmo que não, para que não pareça até uma visão, até aquela coisa romântica. Não é. É porque eu entendo que a vida não é mole, a vida é dura. A vida não é mole, a vida é dura. Mas o segredo é a gente ser duro também, a gente ser forte também. Os mais velhos diziam, né? A vida é mole para quem é mole. Então, a vida é dura para quem é mole. Então, a gente precisa estar dentro. Eu preciso estar inserido, saber de pandemia, saber de guerra, saber de todas as situações de dificuldades que existem, mas isso não é o suficiente para matar as minhas esperanças. A esperança sempre tem que ser mais forte. E a minha esperança, a minha crença no futuro, o futuro para mim ele tem que ter esperança. Quando o futuro deixa de ter esperança, é quando nós entramos num estado de depressão e começamos a olhar para o passado. A gente já não consegue ver tanto brilho no futuro, a gente fica com aquele saudosismo do que já passou e a gente não vê muita perspectiva. Eu consigo enxergar, sim, muitas perspectivas boas no futuro. Consigo entender que nós precisamos evoluir muito ainda, nós precisamos melhorar muito ainda. Então, essa nossa visão ela não é romântica, não é utópica com relação ao futuro. O Padre Zezinho, ele diz que o homem ele colocou a cabeça do homem ainda está lá na pré-história, né? O coração está na Idade Média e só os pés é que está na Lua. Então o homem colocou os pés na Lua, mas o coração está na Idade Média ainda e a cabeça está lá na pré-história. Então eu acredito que tem muito ainda para a gente evoluir, tem muito ainda para a gente crescer, mas eu acredito nos nossos recursos que nós temos nessa mente, nesse cérebro, nessa existência que nós temos, que se buscarmos o autoconhecimento, buscarmos cultivar esses valores, esses princípios, tudo aquilo que a gente falou aqui nesse bate-papo, eu acredito que o mundo vai se tornar muito melhor. O mundo vai se tornar um ambiente muito mais fraterno, o mundo vai se tornar mais como foi uma vez. Eu acredito que você também, Ivonei, e talvez nossos ouvintes aqui tiveram uma infância onde a gente brincava de bola na rua com os amigos. Então, eu tenho essa visão de mundo e eu acredito que isso é possível. Porque, sendo possível ou impossível, está apenas na cabeça do homem. Para aqueles que acham impossível, é impossível. Para aqueles que acham que é possível, isso é possível. Está sempre na cabeça do homem. Agradecer a sua presença, meu irmão. Eu estava aqui na plateia, né? Você estava no palco, os nossos ouvintes aqui, em uma plateia, a ouvi-lo com tanta, digamos, profundidade de palavra. Gratidão, meu amigo. Obrigado mesmo. Sou muito grato pela oportunidade. E com certeza nada disso seria possível sem a sua inteligência, sem você colocar esses dons e esses recursos em prática, em ação. E você colocou que eu estava no palco, mas isso é bondade sua. Com certeza, se não fosse as tuas perguntas, as tuas provocações, com certeza não teria rendido um diálogo tão prazeroso, tão proveitoso quanto foi esse. Gratidão e um abraço a todos e já esperamos uma próxima oportunidade. Contamos com a provisão divina para desenvolvermos uma vida de excelência.
Para estar evoluindo como pessoa que habita este planeta, necessitamos desenvolver a habilidade de sempre aprender com as situações positivas e negativas que a vida apresenta. Continue firme nos seus sonhos e propósitos, porque o mundo precisa do dom especial que só você tem. Por Lília Porto, da série A Autoinfluência. Lembre-se, tudo é possível ao que crer.